Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento frio do outono soprava pelo cemitério militar, fazendo as bandeiras estalarem e as folhas secas farfalharem no chão. O tenente-coronel Marcus Noire caminhava lentamente pelo corredor central, suas botas rangendo contra o cascalho molhado. Ao seu lado, caminhava o sargento Jason Turner, com o corpo envolto na bandeira americana, apoiado nos ombros de dois camaradas. Ninguém ousara detê-lo. Aqueles que tentaram detê-lo na entrada da base militar cometeram um erro monumental. Um erro que para eles seria inesquecível. Marcus Noire não era homem de se deixar intimidar por regras absurdas ou autoridade equivocada. Cada passo que dava era medido, carregado de raiva silenciosa e respeito pelo companheiro que carregava. Seus olhos, negros como aço, perscrutavam o horizonte. As árvores nuas destacavam-se contra o céu cinzento, e cada galho parecia tremer diante de sua determinação. Seu uniforme, impecavelmente cortado, demonstrava disciplina inabalável. Marcus conhecera guerras, traições e perdas. Sobrevivera a missões onde outros pereceram. Mas carregar Jason, um dos melhores soldados que ele já conhecera, carregava um peso muito maior do que qualquer batalha. Ao seu redor, os outros soldados murmuravam em voz baixa, respeitosos, mas preocupados. Ninguém ousava quebrar o silêncio solene que cercava Marcus. Sabiam que por trás daquela fachada de calma se escondia um homem disposto a fazer qualquer coisa para honrar a memória de seus homens caídos. Até mesmo desafiar ordens, até mesmo desafiar seus superiores. Ao chegar ao túmulo, Marcus gentilmente abaixou o corpo de Jason até o chão. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente, mas não era medo. Era raiva. Raiva de um mundo que era rápido demais para esquecer aqueles que deram tudo de si para proteger os outros. Raiva daqueles que ousaram lhe dizer o que ele deveria ou não fazer. Ele se endireitou com o olhar fixo no horizonte e murmurou, como se fosse para si mesmo. Eles queriam me segurar. Grande erro. Aquela simples palavra ecoou pelo ar gélido como um aviso silencioso. Marcus Noire não era homem de ser manipulado ou intimidado. Aqueles que o desafiaram ainda não sabiam que esse erro os assombraria. E naquele dia, naquele cemitério silencioso, o tenente-coronel Marcus Noire jurou que nunca mais a honra de um camarada seria pisoteada. O vento se intensificou, levando suas palavras para o céu. Guerra, lealdade e justiça, tudo condensado naquele momento, no olhar ardente de um homem disposto a enfrentar o mundo inteiro por aqueles que amava. O tenente-coronel Marcus Noire estava de volta à base, com o rosto ainda marcado pelo vento gelado do cemitério. Seu uniforme impecável trazia as marcas de poeira e umidade da estrada, mas seu olhar estava mais aguçado do que nunca. A perda de Jason Turner queimava em sua mente, uma dor que nenhum comando poderia aliviar. No gabinete do general William Harris, as paredes adornadas com bandeiras e medalhas pareciam sufocar Marcus. O general, um homem na casa dos 60 anos com um olhar penetrante, colocou uma pasta grossa sobre ele e o encarou por um longo tempo. Marcus, eu sei como você se sente. Harris começou, sua voz firme, mas comedida. General, isso não muda nada. Jason merecia coisa melhor. Eu entendo, mas esta missão é muito perigosa. Vocês devem ficar aqui. É uma ordem. Marcus cerrou os punhos. Cada fibra do seu ser gritava que ele não podia permanecer passivo. Ficar seria trair a honra de seus homens caídos. Ignorar uma ordem? Sim. Mas quando a justiça e a memória estão em jogo, certos princípios valem mais do que a hierarquia. Ele saiu do escritório sem dizer uma palavra, deixando o general Harris ponderando sua escolha. No corredor, encontrou sua equipe leal, já pronta para segui-lo em qualquer missão. Jessica Moore, especialista em cibernética, capaz de penetrar em qualquer sistema de segurança. Seu óculos com lentes escuras escondia uma concentração fria e metódico. Ethan Clarke, atirador de elite, silencioso e preciso, cujos gestos pareciam calculados com dias de antecedência antecipadamente. Liam Reynolds, especialista disfarçado e sobrevivência, o mais novo da equipe, mas já um veterano de missões de alto risco. Você sabe o que isso significa, não é? Marcus perguntou, sua voz profunda ecoando pelo hangar silencioso. Sim, tenente-coronel. Nós o seguiremos até o fim, aconteça o que acontecer, respondeu Jessica com um tom firme, mas respeitoso. O plano era simples, mas perigoso. Uma área recentemente identificada pela inteligência militar parecia abrigar tráfico ilegal de armas. Os superiores haviam proibido qualquer intervenção direta, temendo um incidente diplomático. Mas Marcus sabia que o silêncio seria cúmplice.
Enquanto o sol se punha atrás das colinas, lançando longas sombras sobre a base, Marcus Noire reuniu sua equipe. Cada membro verificou seu equipamento em silêncio, mas atento. Os olhares que trocaram eram carregados de promessas, lealdade, coragem e determinação. Enquanto o motor do helicóptero rugia, Marcus colocou a mão no ombro de Liam. Mantenha o foco. Todo erro pode ser fatal. Liam assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. O helicóptero alçou voo no céu crepuscular, levando a equipe rumo ao desconhecido. Marcus sabia que esta missão poderia custar a vida de alguns, mas também sabia que não havia como voltar atrás. Por Jason, pela honra, pela justiça, ele precisava seguir em frente. E naquele silêncio pesado, apenas o sopro do vento e o ronronar do motor acompanhavam a promessa de Marcus. Aqueles que cometeram o primeiro erro, tentando segurá-lo, descobririam que desta vez não haveria misericórdia. A noite já havia caído há várias horas quando a equipe de Marcus Noire sobrevoou a área restrita. O luar refletia no terreno acidentado, mal revelando os contornos de prédios abandonados e estradas desertas. O silêncio da altitude contrastava com a tensão palpável dentro do helicóptero. Jessica Moore, concentrada nas telas de seu laptop, sussurrou: "As câmeras de vigilância estão online. Posso desativar os sistemas e criar uma passagem segura, mas teremos apenas alguns minutos antes que eles percebam a anomalia." Ethan Clarke, com os olhos fixos na mira do rifle, acrescentou: "Não podemos nos dar ao luxo de fazer barulho. Um alerta e estamos todos mortos." Marcus assentiu, respirando fundo. Toda missão tinha seus riscos, mas esta tinha um toque especial de vingança e honra. Ele pensou em Jason Turner, sua lealdade, sua morte prematura e esse tráfico de armas que não poderia ficar impune. "Estamos indo para baixo. Liam, proteja o perímetro. Ethan, cubra a entrada. Jessica, prepare sua intrusão. Eu fico com o centro. Manteremos contato constante." Sem erros. O helicóptero começou a descer, e Marcus sentiu o chão se aproximando, cada vibração ressoando em seu corpo. Eles pousaram a poucos metros do armazém principal, onde a atividade parecia mínima, mas constante. Figuras mascaradas patrulhavam, alheias à ameaça iminente. Jessica digitou rapidamente no teclado do laptop. "Está feito. As câmeras ficarão desligadas por 15 minutos. Temos que ser rápidos." Marcus assentiu, e a equipe se posicionou com a precisão de uma unidade experiente. Cada passo era medido, cada movimento silencioso. Eles se aproximaram dos contêineres onde estavam armazenadas caixas marcadas com símbolos desconhecidos. De repente, um estrondo metálico soou atrás deles. Liam recuperou fôlego e Marcus se virou lentamente. Uma figura surgiu, armada e pronta para atirar. Antes que o alarme pudesse soar, Marcus saltou para frente, neutralizando o agressor com velocidade cirúrgica. "Cuidado, ainda não acabou", ele sussurrou, cerrando o punho. Eles entraram no armazém e descobriram uma instalação clandestina de tráfico de armas, muito maior do que os relatos sugeriam. Caixas com a etiqueta altamente explosivos e armas pesadas estavam empilhadas até o teto. Cada canto era uma ameaça em potencial. Marcus virou-se para sua equipe. "Precisamos proteger este equipamento e coletar todas as evidências. Mas fiquem atentos, alguém está nos observando. Eu posso sentir." Uma tensão palpável aumentava e a atmosfera se tornava eletrizante. A missão estava longe de terminar, e Marcus sabia que um único erro poderia custar-lhes a vida. Não fosse por Jason Turner e pela honra de seus homens, ele não se deteria diante de nada. O armazém parecia silencioso, mas Marcus Noire sentia a tensão aumentar. Cada caixa, cada sombra, era uma armadilha em potencial. Lâmpadas penduradas no teto lançavam cacos metálicos nas paredes, criando silhuetas ameaçadoras. Enquanto Jessica e Liam examinavam as caixas e tiravam fotos para comprovar, Marcus sentiu uma pontada de alarme. Alguém os estava observando. Ele olhou rapidamente para a entrada e viu o capitão Ryan Bennett, um antigo aliado de confiança, entrar com um pequeno grupo de mercenários armados. "Ryan?" Marcus sussurrou incrédulo. O capitão deu um sorriso frio. "Desculpe, Marcus, as ordens mudaram. Você nunca deveria ter vindo aqui. Mas veio mesmo assim. Você me forçou." Uma sensação de traição percorreu Marcus. Ryan Bennett, a quem ele próprio havia treinado e que considerava um irmão, acabará de trair sua equipe. O alarme foi imediato. Os mercenários ergueram suas armas e cercaram a equipe. "Equipe, posicionem-se!" gritou Marcus. Num piscar de olhos, Ethan assumiu posição, cobrindo a entrada com seu rifle de precisão, enquanto Liam e Jessica se abrigavam atrás de pilhas de caixotes. Tiros ecoaram, ecoando no metal e no concreto.
Todos os membros da equipe demonstraram coordenação perfeita, mas a vantagem numérica estava contra eles. Marcus neutralizou os agressores com uma eficiência glacial, enquanto tentava entender por que Ryan os havia traído. Jéssica, pálida mas concentrada, gritou: Marcus, estamos cercados. Se não nos mexermos agora, estamos perdidos. Vamos, juntos. Sigam-me, respondeu Marcus com a voz firme e impassível, apesar do perigo. Eles avançaram em direção a uma saída lateral, usando cada sombra e caixa como cobertura. Os mercenários atiraram, mas nenhum conseguiu atingir a equipe. Marcus avistou uma passagem estreita entre dois contêineres e conduziu sua equipe por ela. Ryan Bennett tentou interceptá-los. Marcus o confrontou diretamente, um duelo de força e estratégia. Cada golpe trocado era preciso e medido, mas Marcus acabou dominando Ryan, desarmando-o com uma técnica impecável. Por quê? Marcus perguntou, ofegante. Ryan sorriu arrogantemente. Ordens. Você não entende, mas isso não vai mudar nada. Eu faço o que tenho que fazer. Marcus sentiu a raiva aumentar, mas sabia que não podia perder a compostura. Amarrou Ryan e o deixou para trás, enquanto a equipe continuava a fuga pelas passagens estreitas. Uma vez lá fora, Marcus recuperou o fôlego e olhou para seus homens. Todos estavam vivos, mas chocados. A traição deixara marcas, mas também revelara sua lealdade inabalável. Continuamos. Nada pode nos parar, nem mesmo aqueles que pensávamos estar perto, disse Marcus, com os olhos brilhando de determinação. Essa traição transformou a missão. Não era mais apenas uma operação de inteligência, agora era uma questão de sobrevivência, honra e vingança. E Marcus Noir estava preparado para fazer qualquer coisa para proteger seus homens e honrar a memória de Jason Turner. A chuva começou a cair leve, mas persistente, enquanto a equipe de Marcus Noir se afastava do armazém. As ruas desertas refletiam os postes de luz em poças, transformando a cidade em um labirinto de luzes bruxuleantes e escuridão. Cada passo ecoava como um lembrete da fragilidade da vida, da sorte e da lealdade. Marcus caminhava à frente, com o olhar fixo à frente, mas seus pensamentos vagavam por memórias ainda mais sombrias. Jason Turner, seu amigo, seu irmão de armas, morto cedo demais. O rosto de Jason retornava a cada curva, cada pedaço de chuva atingindo seu rosto como alfinetes de memória. Ele se lembrava das primeiras missões que liderara, dos erros que cometera e das vidas que não salvara. Cada soldado caído, cada traição sofrida, cada vitória conquistada a um preço alto demais. Tudo isso pesava sobre ele como um fardo silencioso. Jéssica, caminhando ao lado dele, quebrou o silêncio. Marcus, você ainda está pensando em Jason, não é? Ele assentiu sem responder imediatamente. A chuva escorria pelo seu rosto, borrando suas feições, mas não suas memórias. Sim, e cada lembrança me lembra porque não podemos falhar. Ethan, atrás deles, ajustou seu rifle e sussurrou. Há fantasmas em todos os lugares, Marcus. Mas você enfrenta todos eles diferente dos outros. Essas palavras ressoaram dentro dele. Sim, ele sempre enfrentará seus fantasmas. Em cada missão, em cada batalha, ele carregava a memória de seus homens. Cada decisão, cada risco calculado, era influenciado por aquela lealdade silenciosa e pelo peso que ele aceitava como seu dever. Ao se aproximarem de um ponto de encontro seguro, Marcus refletiu sobre sua carreira militar. As batalhas, as estratégias, as perdas, tudo havia moldado um homem capaz de enfrentar o impossível. Mas naquela noite, ele percebeu que não era apenas a luta contra o inimigo externo que o definia. Era também a luta contra seus próprios demônios, contra o fracasso, contra a traição, contra o peso da memória daqueles que havia perdido. Ele parou por um momento, olhando para o céu cinzento. A chuva aumentou, mas ele não recuou. Seus olhos ardiam de determinação. Cada missão, cada vida perdida, cada traição. Eu as transformo em força. Nada nos deterá. Jéssica colocou a mão em seu ombro, silenciosa e respeitosa. Ela entendia o que ele carregava, o que cada um deles carregava na sombra de seu compromisso. Ethan e Liam trocaram um olhar, uma mistura de respeito e preocupação. Todos sabiam que Marcus Noir não era apenas um tenente-coronel. Ele era o coração, a mente e a chama que os guiava, um homem moldado pelo passado e determinado a honrar a memória daqueles que amava. Ao chegarem ao ponto de encontro, Marcus respirou fundo. Os fantasmas do passado não eram correntes, eram aliados invisíveis, guias silenciosos na escuridão. E ele estava pronto para segui-los até o fim, não importando as provações que o aguardavam. A noite caíra completamente, envolvendo a área em uma escuridão quase total. Apenas a luz de lanternas táticas e os clarões ocasionais de tempestades permitiam distinguir os contornos de prédios abandonados e contêineres empilhados.
A atmosfera era eletrizante, carregada de expectativa e perigo iminente. Marcus Noir estava na liderança, observando a área de uma colina com vista para o armazém principal. Ao lado dele, Jessica Moore ajustava seu equipamento de comunicação e óculos de visão noturna, enquanto Ethan Clarke examinava o terreno com seu rifle de precisão, pronto para atirar ao menor sinal de hostilidade. Liam Reynolds, jovem mas já experiente, verificava silenciosamente os explosivos e as granadas táticas. É agora ou nunca, murmurou Marcus. Sua voz, baixa mas firme, parecia absorver toda a atenção do momento. Avançamos pelo norte. Jessica, neutralize as câmeras restantes. Ethan, cubra os pontos cegos. Liam, prepare a passagem para nossa entrada. Atacaremos rápida e silenciosamente. Sem erros. O vento uivava através das árvores, mascarando parcialmente seus movimentos, e o estrondo distante do trovão parecia responder à tensão. A equipe desceu a colina cautelosamente, quase deslizando para as sombras dos contêineres. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Assim que chegaram ao armazém, Jessica entrou em ação. Seus dedos dançaram sobre o teclado do laptop, desativando os sistemas de segurança restantes. Câmeras desativadas. Temos uma janela de 6 minutos antes que detectem qualquer coisa. Marcus fez um sinal para Ethan, que se posicionou na esquina do prédio, com o olhar penetrando a escuridão através da mira do rifle. Os mercenários, surpresos com a intrusão, começaram a reagir, mas Marcus e sua equipe já estavam lá dentro. A batalha começou. Tiros ecoavam pelo ar, ecoando contra metal e concreto. Marcus neutralizou os atacantes com uma eficiência glacial, combinando técnicas de combate corpo a corpo com movimentos estratégicos. Liam plantou cargas explosivas para atrasar os reforços, enquanto Jessica invadiu sistemas para desorientá-los ainda mais. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Explosões sacudiam o prédio, lançando rajadas de luz e fumaça. Mas a equipe permanecia concentrada, perfeitamente sincronizada, cada movimento ditado pela disciplina e experiência. No centro do armazém, Marcus avistou o líder dos mercenários, um homem enorme, armado até os dentes. Os olhos de Marcus encontraram os seus, e um silêncio sinistro se instalou por um instante, como se o tempo tivesse parado. Então, em uma sequência rápida e precisa de ataques, Marcus incapacitou o homem, subjugando-o sem disparar um único tiro, demonstrando mais uma vez sua maestria em combate e estratégia. Depois de garantirem a segurança da área, Marcus se virou para sua equipe. Seus rostos, marcados pelo esforço e pela tensão, expressavam alívio e fadiga. Conseguimos, por enquanto. Mas este é apenas um passo. Eles vão voltar. Sempre voltarão. Jessica assentiu, os olhos brilhando de adrenalina. Então estaremos prontos. Sempre. Marcus olhou para o céu noturno, enquanto o trovão se dissipava lentamente. Flechas de memórias de Jason Turner, da traição de Ryan Bennett e de todos os seus companheiros caídos ardiam em sua mente. Cada vitória, cada derrota, cada decisão os aproximaria do objetivo final: desmantelar o comércio de armas e restaurar a justiça. E ele sabia que isso era apenas o começo de uma longa noite de lutas e revelações. Na manhã seguinte, a equipe de Marcus Noir se reagrupou em um prédio seguro fora da cidade. A atmosfera era pesada, carregada de fadiga, tensão e questões não resolvidas. A missão havia sido um sucesso tático, mas Marcus sabia que o verdadeiro perigo estava ali. Ao examinar as evidências coletadas por Jessica, uma sensação de desconforto tomou conta dele. Entre os documentos e gravações hackeados, ele encontrou algo que o fez estremecer. A operação de tráfico de armas era apoiada diretamente pelo coronel Robert Dalton, um antigo aliado militar e mentor de Marcus. Dalton, um homem respeitado e estrategicamente influente, estava usando sua autoridade para encobrir os mercenários e suas operações ilegais. Marcus permaneceu em silêncio por um momento com os punhos cerrados. Tudo o que ele havia construído, tudo o que ele acreditava estar certo, acabará de ser questionado. Dalton não era apenas um traidor, era um obstáculo moral, uma figura que influenciara sua carreira e seus valores. E agora Marcus tinha que escolher: respeitar a hierarquia e fechar os olhos para essa corrupção, ou agir pela justiça e arriscar sua carreira, até mesmo sua vida. Jessica olhou para ele, perspicaz como sempre. Você sabe o que isso significa, Marcus. Se agir, estará sozinho contra o exército e seus aliados. Eu sei, respondeu Marcus com a voz baixa, mas determinada. Mas ficar parado seria trair tudo que Jason e os outros me deram. Não posso fazer isso. Ethan, sempre vigilante, acrescentou. Estamos seguindo você, tenente-coronel.
Não importa qual rota você tome, estaremos com você. Marcus respirou fundo. Cada decisão trazia um risco enorme. Expor Dalton significava desencadear conflitos com superiores poderosos e colocar sua equipe em perigo. Mas a inação não era uma opção. Por honra, lealdade e justiça, ele precisava seguir em frente. Estamos fazendo o que temos que fazer, disse ele finalmente, com os olhos brilhando de determinação inabalável. Estamos reunindo todas as evidências, preparando nosso plano e neutralizando Dalton e sua rede. Sem meias medidas. Sem concessões. A equipe assentiu em silêncio, mas pronta para seguir. Jessica começou a organizar os documentos, transferindo-os para um servidor seguro. Liam e Ethan verificaram suas armas e explosivos, sabendo que a luta que se aproximava seria mais difícil do que qualquer outra que já haviam enfrentado até então. Marcus, sozinho por um momento, olhou para o céu através da janela do prédio. Seus pensamentos se voltaram para Jason, para todos aqueles que haviam dado suas vidas para proteger a justiça. Ele sabia que cada escolha, cada sacrifício, seria guiado por suas memórias. E também sabia que ao confrontar Dalton, estava cruzando uma linha da qual jamais poderia retornar. O dilema moral era claro: obedecer ou agir, respeitar o exército ou honrar seus princípios. E Marcus Noire já havia escolhido honra e justiça em primeiro lugar. A missão para expor Dalton havia tomado um rumo imprevisível. Marcus Noire e sua equipe seguiram pistas que levavam a um esconderijo secreto, mas algo não fazia sentido. O ar parecia mais pesado, carregado de tensão, e cada movimento nas sombras era uma ameaça. Ao entrarem em um armazém abandonado nos arredores da cidade, Marcus sentiu o familiar instinto de alerta. Uma figura surgiu de trás de uma pilha de caixotes. Antes que pudesse reagir, uma rede de captura o envolveu, e a sala foi rapidamente invadida por mercenários. Jessica cria, Marcus. Mas antes que ela pudesse alcançar seu tenente-coronel, os homens armados fecharam as entradas, impedindo qualquer fuga. Ethan e Liam tentaram revidar, mas a surpresa e o número de mercenários estavam contra eles. Marcus foi arrastado para uma cela escura e improvisada. As correntes apertavam seus pulsos, mas sua mente permanecia intacta. Cada músculo estava tenso, cada pensamento focado na estratégia de fuga. Ele sabia que ceder ao medo era impossível. Ele já havia sobrevivido a situações muito mais perigosas. Nas sombras, ele ouviu os passos dos mercenários e o tilintar de armas. Um deles, um homem corpulento chamado Darius, deu um passo à frente e o encarou com crueldade. Tenente-coronel Noire, você causou muitos problemas. É hora de pagar. Marcus não respondeu. Sua mente analisou cada detalhe do cômodo, as portas, as fechaduras, as janelas, os pontos cegos. Ele notou uma pequena saída de ar no canto, quase invisível. Cada detalhe importava. Felizmente Marcus não estava sozinho em seus pensamentos. Jessica, Ethan e Liam, ainda do lado de fora, mas monitorando a situação com os gadgets e dispositivos de hacking de Jessica, começaram a coordenar uma infiltração. Jessica sussurrou no fone de ouvido: Marcus, vejo uma possibilidade. Prepare-se. Marcus deu um pequeno sorriso. Os mercenários achavam que o tinham capturado, mas desconheciam a paciência e a engenhosidade de um homem que havia passado pela guerra. Cada corrente, cada fechadura, cada ângulo de vigilância era uma peça do quebra-cabeça que ele resolveria. Nas horas seguintes, Marcus elaborou um plano de fuga meticuloso. Usou seu conhecimento mecânico para soltar as correntes, observou as rotinas dos guardas e calculou cada movimento com precisão quase matemática. Seus pensamentos permaneceram focados: escapar, proteger sua equipe e continuar a missão. E quando chegou o momento, Marcus se moveu como uma sombra, usando a abertura para surpreender os mercenários, neutralizar Darius e alcançar a liberdade. Mas ele sabia que aquela vitória era apenas um prelúdio. O verdadeiro perigo ainda o aguardava, mais intenso e mais pessoal. O armazém era um caos de fumaça e flashes de luz. As explosões provocadas pelos fogos de artifício táticos de Liam e Jessica desorientaram os mercenários, dando-lhes pouco tempo para reagir. Marcus Noire, deslizando como uma sombra pelos escombros, guiava sua equipe com impressionante precisão militar. Todos em posição, gritou Marcus. Sua voz cortou o barulho, impondo uma ordem clara e imediata. Ethan, posicionado em uma passarela elevada, cobria a retaguarda com uma calma gélida. Cada tiro era preciso, eliminando ameaças sem desperdiçar munição. Liam, ágil e rápido, abriu passagens pelos escombros, permitindo que a equipe avançasse em direção à saída. Jessica, por sua vez, manipulava os sistemas eletrônicos, bloqueando as comunicações dos mercenários e disparando alarmes falsos para semear ainda mais confusão.
Marcos sentiu a adrenalina subir. Cada movimento era calculado, cada decisão ponderada. Um passo em falso poderia custar-lhes a vida. Ele neutralizou 2 agressores com a velocidade da luz, usando sua experiência em combate corpo a corpo. Seu corpo era um instrumento de precisão, seus movimentos, uma dança mortal ditada por anos de missões perigosas. No centro do armazém, um veículo blindado os aguardava, estacionado em antecipação. Marcos olhou para ele e gesticulou, para o veículo blindado. Rápido! A chuva, que caía torrencialmente, tornava o chão escorregadio. Mas nada desacelerou a equipe. Explosões continuavam a ressoar, lançando faíscas e chamas no ar noturno. A fuga parecia um filme de ação, com cada membro da equipe desempenhando seu papel com perfeição. Ao chegarem ao veículo, Marcos notou um último obstáculo, um grupo de mercenários fortemente armados, determinados a detê-los. Sem hesitar, coordenou um ataque rápido e sincronizado. Ethan os neutralizou remotamente. Liam criou uma distração com cargas e Jessica ativou um campo de interferência para cortar a comunicação. Marcos, no centro do caos, eliminou os atacantes restantes com eficiência cirúrgica. O motor do veículo blindado rugiu enquanto eles se afastavam do armazém, deixando para trás uma paisagem de chamas, fumaça e confusão. A equipe, ofegante mas viva, trocou olhares de alívio e orgulho. Marcos sabia que aquela vitória espetacular era apenas um prelúdio para os desafios que viriam. Ainda não estamos livres, disse Marcos com os olhos fixos no horizonte. Dalton ainda não terminou conosco. E todos nós sabemos disso. Jessica assentiu, com a adrenalina ainda a 1000 estaremos prontos. Sempre. No tanque, Marcos olhou para seus homens e sentiu um orgulho silencioso. Eles haviam sobrevivido e cada um desempenhara seu papel com perfeição. Mas uma pergunta permanecia. Quantas vezes mais eles poderiam enfrentar um inimigo tão astuto e determinado? E acima de tudo, até onde estariam dispostos a ir pela justiça e pela honra daqueles que haviam perdido? A noite ainda os envolvia, mas Marcos Noire sabia de uma coisa: nenhuma força, nenhuma traição, nenhuma explosão jamais poderia romper sua coesão. E a batalha por Dalton e pela justiça estava apenas começando. O sol mal havia nascido sobre a cidade, tingindo o céu com tons de vermelho e dourado, quando Marcos Noire e sua equipe chegaram ao armazém principal de Dalton. Este lugar, antes discreto e quase invisível, havia se transformado em uma fortaleza após o alarme causado pela fuga da equipe. Mas Marcos não tinha intenção de recuar. Aqui estamos. Sem tropeços, sem piedade, disse Marcos com a voz grave e determinada. A equipe assentiu concentrada em silêncio, cada um sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A abordagem foi metódica. Jessica desativou os sistemas de vigilância e bloqueou as comunicações de Dalton, mergulhando a fortaleza em relativo silêncio. Ethan e Liam assumiram posições estratégicas para cobrir todos os ângulos, enquanto Marcos planejava mentalmente cada movimento. Atrás das portas blindadas, Dalton os esperava, acompanhado por seus mercenários e Ryan Bennett, sempre leal aos seus interesses pessoais. O coronel Dalton sorriu friamente. Marcos, você chegou exatamente onde eu queria. Marcos não respondeu. Seus olhos escuros encaravam Dalton, ardendo de determinação. Ele sabia que cada segundo contaria, que cada decisão poderia salvar ou custar uma vida. O ataque começou. Tiros irromperam no armazém, ecoando nas paredes de metal. Marcos se movia como uma sombra, neutralizando os mercenários com precisão e velocidade. Ethan e Liam eliminaram as ameaças à distância, enquanto Jessica usava sua expertise tecnológica para semear confusão e desativar dispositivos de segurança. Dalton tentou escapar por um alçapão secreto, mas Marcos o alcançou antes que ele pudesse desaparecer. Os 2 homens se encararam, cada um avaliando o outro. Você traiu a lealdade e a honra, Dalton, é hora de pagar por isso. Dalton zombou, mas Marcos não hesitou. Com um movimento rápido e preciso, ele incapacitou Dalton e o derrubou no chão, encerrando sua ameaça. Ryan Bennett, vendo seu mentor derrotado, tentou escapar, mas Liam e Ethan interceptaram sua fuga, imobilizando-o efetivamente. Marcos olhou para seu antigo aliado, sentindo-se ao mesmo tempo decepcionado e determinado. Você escolheu seu lado, Ryan. Agora enfrente as consequências. Quando a calma retornou, Marcos e sua equipe examinaram o caos que haviam deixado para trás, mercenários neutralizados, evidências recuperadas e uma fortaleza antes impenetrável agora à sua mercê. Jessica se aproximou com o rosto marcado pelo esforço, mas radiante. Acabou. Dalton está fora do jogo. A justiça agora pode ser feita. Marcos respirou fundo, sentindo o peso da missão diminuir um pouco.
Sim, mas o que fizemos aqui nunca esqueceremos. Cada vida perdida, cada traição, cada batalha nos trouxe até aqui. E isso nos torna mais fortes. O sol continuava a nascer, iluminando o armazém em ruínas e a equipe ali parada, vitoriosa, mas ciente de que a guerra contra a injustiça nunca havia terminado de verdade. Marcus Noire cumprirá sua promessa, honrar a Jason, proteger a seus homens e restaurar a justiça. Mas em seu coração, ele sabia que além daquela vitória, novas batalhas os aguardavam. E ele estaria pronto, como sempre. O sol banhava a cidade com uma luz dourada enquanto Marcus Noire e sua equipe deixavam o armazém destruído. A batalha havia terminado, Dalton e seus mercenários neutralizados e as evidências de seus crimes entregues às autoridades competentes. A justiça, há muito adiada, finalmente havia sido restaurada. A equipe marchou em silêncio, exausta mas orgulhosa. Jessica Moore, sempre atenta aos detalhes, verificou os dados em seu dispositivo portátil uma última vez. Ethan Clarke guardou seu rifle com precisão, e Liam Reynolds examinou as ruínas com uma mistura de satisfação e admiração. Marcus parou por um momento, olhando para o horizonte. Lembranças de Jason Turner voltaram à sua mente, vívidas e dolorosas, mas desta vez tingidas de orgulho. Cada decisão, cada risco, cada sacrifício fora por ele, por sua honra e pela de todos aqueles que haviam caído. Cumprimos nossa promessa, murmurou Marcus. Fizemos o que Jason teria desejado. Jessica colocou a mão em seu ombro em sinal de compreensão. E continuaremos a fazê-lo. Porque esta não é apenas uma vitória para nós. É uma lição para qualquer um que acredite que pode trair e corromper sem consequências. Liam deu um pequeno sorriso e Ethan assentiu. A coesão deles havia sobrevivido a traições, batalhas e dilemas morais. Eles provaram que com lealdade, disciplina e coragem nada era impossível. Marcus então foi ao cemitério militar onde Jason Turner estava enterrado. Ele colocou a mão na lápide, seus olhos brilhando com uma mistura de respeito e tristeza. Fizemos a coisa certa, irmão. Seu sacrifício não foi em vão. O vento suave acariciava seu rosto, como se o mundo estivesse reagindo a ele. Marcus sabia que mesmo depois das vitórias e batalhas, permaneceria marcado pela memória de seus homens e pelas escolhas difíceis que tivera que fazer. Mas também sabia que agira com honra, e isso era tudo o que importava. Enquanto a equipe o apoiava, Marcus Noire se levantou com o olhar fixo no futuro. A justiça havia triunfado, a honra havia sido preservada e uma promessa silenciosa fora feita: proteger os inocentes, honrar os caídos e enfrentar toda a injustiça com coragem e lealdade. E naquela suave luz matinal, a equipe marchou junta, invencível, pronta para qualquer batalha que viesse pela frente. Marcus sabia que independentemente do que o futuro reservasse, eles estavam prontos. Porque quando você luta por justiça e honra, nenhum erro do passado pode te deter.